Ciao, io sono André Gaspari e questo è il podcast Só Doutores, il programma che porta a te le persone celebri dell'università. Ma perché parlo così? Porque hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma professora de italiano que vai nos ajudar a compreender muita coisa sobre a língua italiana. Professora Jade Cabral. Tchau, Jade. Tchau, André. Ó, desculpe pelo meu italiano meio truncado. Sei bravíssimo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Do bom dia também a todos, todas que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e espero poder colaborar de alguma forma, né? Ah, com certeza. Eu lembrei agora que a gente começou esse podcast com tchau. Sim. Em italiano, tchau pode ser dito no início ou no final do encontro. E eu lembrei de um fato, nós temos um amigo em comum, que é o Conrado, Conrado Sotile, né? Sotile em italiano. E ele gosta muito de comprar máscaras no mercado modelo. Sim. E um dia ele estava chegando numa loja em que as pessoas já conhecem o Conrado, e ele encontrou o vendedor e disse assim, tchau, e o vendedor, não, volta, volta. Realmente, né? São coisas da língua, né? Que às vezes causam, né, situações assim. Eu lembrei também de uma situação em sala de aula em que uma aluna entrou com uma visitante, uma amiga dela. Obviamente, ela perguntou, professora, minha amiga pode assistir a aula? Eu falei assim, claro, mas antes eu tinha falado tchau, né? Aí a menina ficou assim. É para ir embora? É para ir embora. Aí ela falou assim, fica tranquila, ela tá te saudando, dizendo, oi, pode entrar. Não, mas de fato, a gente diz tchau para chegar e tchau para ir embora, né? Então, às vezes, na correria, eu costumo brincar também, né? Na correria, a gente, né, na nossa correria brasileira, a gente já diz tchau, tchau. Sim, é o tchau, oi, tchau para ir embora exatamente. também. E assim, uma curiosidade que eu tenho, porque assim, eu gosto muito da língua italiana e eu venho de descendência italiana também, então eu aprendi um pouquinho, Gaspari. Estou um pouco enferrujado, mas assim, eu quis aprender um pouco de italiano para resgatar essas origens também. Sim. E eu queria saber de você, Jade, o que te fez entrar de corpo e alma, né, na língua italiana? Porque hoje você é professora da UFBA, né, da Universidade Federal da Bahia, e ensina italiano lá, né? Sim, sim. Eu tenho trabalhado na área de aquisição de línguas, né? Dou aula também de sintaxe, de morfologia, que são disciplinas do pós-avançado, né, no curso de italiano. E amo sintaxe, amo trabalhar com estrutura da língua, enfim. Amo também a análise do discurso, né? Tradução hipersemiótica. Então, acho que... Mas a minha formação, eu estudei na UFRJ, né? Que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e fiz mestrado e doutorado lá também. E era dupla habilitação, né? E na pós-graduação eu fiz na área de literatura, mas sempre assim, trazendo um pouco de foco na questão da língua também. Enfim, aí trabalhei Dino Buzzati, né, no mestrado, Dino Buzzati no doutorado, pegando um pouco aí de semiótica, né, trabalhei o discurso no texto literário e na pintura, porque além de escritor, ele era também pintor. Enfim, aí o que me levou, né, a estudar italiano, eu sempre gostei muito de música, de ópera, né? Tenho uma paixão por ópera, assim, a cultura italiana, né, renascentismo, né, enfim. Aí o que acontece? Eu fui muito atraída pela cultura italiana, né? A gente tem assim um legado, né, da Itália, um legado cultural muito grande. Então foi isso. Aí terminei meu doutorado, né? Surgiu a oportunidade, graças a Deus, de vir para essa terra maravilhosa. E aqui estou eu, né? Há 18 anos, né? Trabalhando na UFBA e dando um pouquinho de mim aí, da minha contribuição, né? Nesse universo aí italiano. É legal perceber que você conecta a língua italiana a partir da cultura. Sim. E a língua é um aspecto cultural.
E quando a gente pensa na Itália enquanto região, é lá que, de certa forma, nasce também nosso português. Sim. Porque nossa língua é uma língua neolatina, como a língua italiana ou românica, Sim. justamente porque vem de Roma, né? Sim. Tem as semelhanças, né? Por exemplo, o nosso pretérito perfeito, ele vem do dialeto, não diria, mas da língua falada no sul da Itália. Por exemplo, no italiano standard, a gente tem o passato próximo, que é um tempo composto, né? Só fazendo parênteses, né? A língua standard, ela vem do toscano, né? E aí depois a gente pode falar sobre isso também, se for o caso. Então, o passato próximo, ele vem desse italiano standard, mas nos falares, né, no italiano falado no sul, a gente usa mais o passato remoto, que é um tempo simples, né? Então, o verbo dire, por exemplo, né, tem io disse, tu dicesti, no? Lui disse. Então, olha, se parece muito com o nosso, exatamente. A semelhança. Então, aí tem muitas, sem falar, né, do léxico, né, e de outras questões mais, a própria estrutura, né, sujeito, verbo, objeto. Então, tem essa... se a gente faz um paralelo entre o passado próximo e o remoto, a gente tem, no caso disso, o odetto, né? Sim, que no caso seria próximo. O próximo, e io disse. Passato remoto. Porque, pelo standard, o passato remoto ele é usado mais em textos literários ou, né, fatos históricos, né, questões assim muito remotas mesmo, né? E o passato próximo não, é o passato usado coloquialmente, né? Só que na Itália é isso, nas variantes, né, nos dialetos, então é o passato remoto que é usado, usado coloquialmente, né, do italiano falado lá. E também existem muitas palavras que são parecidas entre a língua italiana e a língua portuguesa, né? Sim. O próprio, né, o tchau, obviamente, a gente escreve de maneira diferente, né? Em italiano é C-I-A-O, né? E aqui a gente coloca T-C-H, né? Isso. Mas, assim, foneticamente é a mesma coisa, né? Então, tem essa... né, banana também, quer dizer, aí são palavras iguais, né? Mas a gente estava falando de falso cognato, agora lembrei, né, do trava-língua, né? Sim, falsos cognatos que são palavras parecidas, mas que têm um sentido diferente. Sim. Aí lembrei do trava-língua, né, do qual a gente já estava falando. Eu estava, né, explicando que para ensinar a fonética do italiano, normalmente eu trabalho com trava-línguas, sciogli-língua, né, em italiano. E aí tem um trava-língua que fala, né? Scopo la casa, la scopa si chupa. Mas se non scopo chupando la scopa, la mia caseta com cosa la scopo. Então, o verbo chupar quer dizer gastar, né? Gastar. Né? E succhiare é chupar, né? Pois é, sorver, né? Sorver. Exatamente. Então... Agora... eu vou pedir para a Jade traduzir isso para vocês. Para quem não entendeu esse trava-língua, o que significa, Jade? Scopo la casa, varro a casa, las copas se chupa, né? A vassoura gasta. Né? Mas se não escopo chupando las copas, mas se eu não varro gastando a vassoura, la minha caseta com cosa las copo. Né? Então, a minha casinha... né? Com o que eu vou varrer, né? Exatamente. Então, é isso. Aí tem também o choque, né? Desse outro, para ensinar os sons de CI, que choque choque noné, choque noné, choque noné, choque noné, choque. Então, aí os alunos gostam dessa coisa, né? É muito bacana. Então, tem falsiamite, tem também os sons que são próprios do italiano, né? E aí a gente poderia falar um pouco, né, das dificuldades iniciais que os nossos alunos
enfrentam no básico ou não? A gente deixa para outro momento. Não, a gente vai falar sobre isso. Mas eu lembrei sobre essa questão do falso amigo, né, do falso cognato. E a gente foi jantar numa casa de um colega italiano, né, o Conrado, que é nosso colega em comum. E a mãe de Conrado estava lá também. A mãe de Conrado só fala, ela é siciliana, só fala italiano. E faz uma comida maravilhosa. Imagino. Ainda mais do sul, né? Exatamente. E Anne adora comer, né, Anne? Eles comem muito frutti di mare. Eles amam. E ela disse assim, meu Deus, que delícia. Aí eu disse assim, fale pra mãe de Conrado que você gostou. Ela, como é que eu falo? Eu digo, il cibo é squisito. Ela, como assim? Esquisito? Exato. Quer dizer, esquisito significa delicioso, né? E a gente faz assim. Né? A gente faz assim, esse gesto, né? Porque no Brasil a gente faz assim. Sim. Só que isso aqui quer dizer outra coisa, né? Para o italiano. Então, normalmente é aqui. E o italiano é muito gestual. Sim. Sim. Napolitanos, né? Gesticulam muito mais, né? Os do sul, de um modo geral. Aí, nesse episódio, ela ficou, né? Esquisita. Aí a mãe de Conrado percebeu e falou assim... tutto buono, tutto buono. É melhor simplificar. Tá tudo bom. De fato, né? Às vezes fala-se a mite, acho que em todas as línguas, né? Às vezes cria um pouco, né? De dificuldade. É bom. E tem também esses falsos cognatos que tem uma relação com o que você está dizendo, mas não é exatamente aquilo que você está dizendo. Como, por exemplo, aula. Né? Aula em italiano é a sala de aula, né? Sala de aula, é o espaço físico, né? E lezione é a nossa aula. Lezione di italiano, né? A aula é o espaço físico, né? Tem também outras, né? Por exemplo, a gente fala barba grande, né? Sim. Cabelo grande. Em italiano a gente já usa lungo, barba lunga, capelli lunghi, né? Porque grande tem a ver com o espaço. Sim. Né? Sim. Spazioso, né? Una aula spaziosa, no? Grande, não? Então tem essas questões. E tem lógica, né? Barba lunga. Longa, longa. Aí a gente tem o cognato, né? Lungo e longo. Isso. Tem muita coisa legal, né? Pra gente... E os brasileiros são seus alunos de italiano. Quais são as maiores dificuldades que eles veem assim, na língua italiana para aprender a língua? Olha, tem assim, a parte fonética, né, é uma primeira dificuldade que eu procuro sanar, né, com trava-línguas, né, porque tem sons que são do italiano, né, e, por exemplo, o nosso ti, né, quer dizer, em italiano, ti é ti, di é di. Aí se fala ti, já está falando um outro som, que é CI, cinema, por exemplo. Se escreve igual, né? Se escreve cinema, só que a gente fala cinema. Piscina, se escreve a mesma coisa, só que, né? O som de S, CI é chi, SC é che. Então, tem sons que são próprios do italiano, né? E aí, então esse é um primeiro, aí trava-língua, músicas, redações gravadas, né? Quando eu peço redações, eu peço que os alunos gravem também, né? E com isso eu vou procurando sanar. Você falou sobre ti e ti, isso pra gente são duas formas de reproduzir o mesmo fonema, né? Tia e tia. Então a gente não tem mudança de sentido. Só que no italiano há essa mudança. Então são dois fonemas diferentes, né? Que podem comprometer. Com certeza, com certeza. Enfim, porque se você fala ti vedo,
Sim. Ti vedo, vedo te. Você. Mas ti vediamo, né? Nos. Então eu não É. posso falar ti vedo, seria vedo noi. É, porque ti é tu. Sim. E ti é nós. É nós, exato, nós. Então tem essas questões. Outra coisa, né? Eles têm muita dificuldade também no passato próximo, né? Porque é um tempo composto, né? E a gente não tem costume de fazer esse tempo composto no passado, né? Porque o nosso tempo é simples. Nosso pretérito perfeito é um tempo simples. Sim. Nós temos um tempo composto, né? Que é o pretérito mais que perfeito composto, Sim. né? Então eu tinha visto, Sim, por exemplo. Exato. Então no italiano o passato próximo é um tempo composto, só que ele é formado com o presente do indicativo do auxiliar essere. Então aí já entra uma primeira dificuldade deles, que é ensinar que essere e avere ali não são verbos, são auxiliares. Verbos auxiliares que ajudam na formação de um tempo composto. Então, não tem vida própria, né? Então, sonandata é um verbo único, fui. Sim, exatamente. Né? E o fatto é um verbo único. Então, primeiro essa dificuldade para compreender, né, essa composição do passado próximo. E uma segunda dificuldade é o uso de essere e avere. Sim. Porque aí tem as regras de transitividade, intransitividade, verbos de movimentos e tal. Mas são tantas exceções no uso do essere. Aí complica, né, Jade? São muitas exceções. Aí, para simplificar, porque muitos alunos não são de letras, aí nem entendem essa coisa da transitividade ou intransitividade. E até para quem é de letras é um pouco complicado, porque como é que o verbo dormire, que é intransitivo, que deveria ser conjugado com essere, Sim. vem conjugado com avere, o dormito, Sim. né? Não é verbo intransitivo, pela regra deveria ser o essere, mas por que o avere? Então, até para quem conhece língua, estuda línguas e tudo, fica uma coisa complicada, porque remonta a história e tudo mais, né? Mas aí o que eu faço? Eu digo assim, gente, nós vamos construir uma lista colaborativa de verbos que só são conjugados com essere, né? Aí eu elenco mais ou menos, assim, peço para que construam essa lista de mais ou menos 30 verbos, pelo menos dos mais usados. Aí eu faço a atividade do seguinte, da seguinte forma, cada aluno pesquisa até 3 verbos na internet e posta nessa lista colaborativa. O próximo aluno ele vai ver os verbos que já foram postados, então ele vai copiar aquela lista, colocar, né, no espaço de texto, né, digitação de texto, e acrescentar os 3 verbos deles. Com esse processo, eles vão memorizando, né? Porque cada um que vai tem que ver os verbos que já foram colocados. Então, isso ajuda na memorização. Eles pesquisam, então, eu como defendo aí a metodologia ativa, né? O aluno Sim. botando a mão na massa para aprender. Então, ele vai lá, faz a pesquisa dele também e faz a sua colaboração. E depois eu peço para eles formada a lista, né? Eu peço para eles formularem frases não necessariamente com os verbos que eles colocaram, mas aleatoriamente, daqueles verbos que estão ali na lista, eles formulam frases no passado próximo. E, com isso, eles estão memorizando. Outro processo da memorização. E aí, eu aplico as regras naqueles verbos que foram elencados, porque eu pego aquela lista, coloco em grupo. O que tem de semelhante em andare, venire, partire, uscire? São todos verbos de movimento. Então essa é uma primeira regra. Então esse grupo de verbos, né? Pego todos os da lista. Assim, esse grupo de verbos é o grupo, a regra é verbo de movimento, se usa essere. Sim. E o que tem de semelhante
em finire, por exemplo, né? La lezione è finita, né? Claro que finire, peguei um exemplo aqui, mas A aula acabou, né? não, por exemplo, diventare, nascere, morire, diventare, são verbos que indicam mudança de estado, Sim. né? Então, verbos que indicam... nascer, morrer. Isso. Essere, stare, né? Rimanere, restare, são verbos que indicam permanência no lugar. Então, stato in luogo, né? Que se diz em italiano. Aí tem todas essas... Eu aplico as regras depois de eles terem passado por todo um processo de pesquisa, de memorização, aí eu trago as regras para a prática, entendeu? E isso facilita na hora de aprender o passato próximo, né? E com relação a essas exceções, o próprio uso vai sedimentando. Sim, né? Sim. Porque o italiano, como falante de sua língua materna, ele não absorve essas regras. Ele simplesmente fala e memoriza a partir da sua vivência. Sim, prática. É prática. A língua é prática, não tem outro jeito. É o que você estava falando, né? Que é como se fosse uma academia. Sim. Aliás, a gente tem uma diferença também, academia em língua italiana. Academia. Né? Que tem a palestra. Né? Falso amigo, né? Voltando aí aos falsos amigos. Exatamente. Vado em palestra, que significa vou à academia para malhar, né? Sim, exatamente. E a nossa palestra conferência. Isso, né? Exatamente. O professor fala na conferência, sim. Andar em palestra e ir à academia. E academia, né? Então, academia della Crusca, então academia, né? Academia Brasileira de Letras, né? Exatamente. Então, né, tem essas questões. E aí demanda esse esforço, que a gente estava conversando até fora do ar, um pouquinho sobre essa questão do falante de segunda língua ter esse esforço, né, para falar, porque às vezes cansa, né, Jade? Cansa. Tem dia que eu tô literalmente com preguiça de falar italiano, né? Porque a nossa zona de conforto é a nossa língua materna, né? Então, quando a gente fala uma segunda língua, a gente faz um esforço mesmo, né? Para usar aquela estrutura que não está na nossa zona de conforto, né? Então... Exatamente. A gente estava conversando há uns minutos sobre uma colega minha que ela é italiana e mora aqui no Brasil e fala português, fluente português, e me disse que gostava de à noite assistir filmes italianos para descansar a mente, ter o dia todo esse contato com a língua portuguesa. Então você pode ser esperto na língua, né, como se diz italiano, mas cansa porque é uma atividade. Sim. Uma atividade mental intensa, né? É verdade. No início, a gente tem que agir como se a gente estivesse numa academia, né? Eu pergunto aos alunos, já estudou italiano? Nunca estudou e tal? Aí começo bem do básico e ali, paulatinamente, porque é numa espiral crescente, né? A aprendizagem de uma língua, você vai ali a cada dia acrescentando um tijolinho, acrescentando uma coisa para criar aquela estrutura básica de comunicação. Agora, infelizmente, às vezes falta uma regularidade, né? De estudos, uma disciplina de estudo, né? Por exemplo, para resolver questões fonéticas, o aluno precisa ouvir, precisa repetir, precisa cantar música, né? Tem uma expressão que a gente usa em italiano que é far l'orecchio, né? Você treinar o ouvido. Então, você precisa estar ali em contato para internalizar os sons. Ver escrito, audiolivros também ajuda muito, entende? Porque você vai reproduzindo ali o que você vê. Então, essa disciplina é necessária. E fazer exercícios, né? Sim. Aprender verbo, ninguém aprende verbo sem usá-los. Tem que ter um esforço. Tem que ter um esforço. E às vezes, por causa da correria de tempo, alunos pegando inúmeras matérias, às vezes fica difícil ter essa disciplina, né? A gente estava falando sobre
esses fonemas que não existem na nossa língua. E eu me lembrei aqui das letras letredopia, né? São as letras duplas e que tem um alongamento. Porque a gente, por exemplo, tem o R, que eu posso dizer era e erra. Então eu tenho duas formas de falar o R, né? E assim também com o S. Posso ter o S com som de S ou o S com som de Z. Sim. Mas em italiano a gente tem essa dupla vogal alongada que não existe, como capello, né? E a gente tem uma diferença entre cabelo e o chapéu. Sim, capello, né? Que você alonga. Né? Isso aí realmente é uma dificuldade. Eles vão até pedir pra Jade falar que as duas, que ela pronuncia bem melhor que eu. Como é o cabelo? Capelli. Capelli, que é no plural, né, no caso. Porque são dois L's, né? E chapéu? Chapéu capello. Capello. Que você alonga, né? Mas, então, o alongamento de um e o não alongamento de outra promove palavras diferentes. Sim. Sim. No caso, pegando, né, um fio só. Um fio, né? Capello e capello, né? Essa diferença é muito sutil pra gente. Muito, porque a gente não tem as consoantes dobradas, né? Sim. E é uma dificuldade até mesmo para italianos, né? Porque no sul a tendência é dobrar as consoantes. Então, se você pega um napolitano falando, a cadência do napolitano se deve a essa coisa de prolongar as consoantes, né? Já no norte da Itália, há uma tendência a simplificá-las, né? Então, um italiano do norte, da Toscana para cima, ele teria dificuldade para pronunciar, né, as dobradas, entendeu? Sim, olha só. Então, agora, é quase impossível um estrangeiro, né, porque tem muito a ver também com o que conhece, né, do escrito, que às vezes conhece a palavra de ouvir falar, né? Então a tendência é reproduzir a forma como ele aprendeu, entende? Isso. Então, às vezes eu preciso lembrar como é que é escrito mesmo, tal, porque a gente vai no automático, né? Falando de forma simplificada. Agora, é bom prestar atenção naquelas consoantes que são fonemas, né? Que distinguem significados, né? Sim. Então, como o caso do capello e capello, né? Exatamente. Então, aí é bom a gente, né? Até o som, por exemplo, se eu falo abertura de vogais, né? Porque no italiano não tem muitos acentos, são pouquíssimas as palavras acentuadas. Porque a coisa da geminada ela tem a ver muito com as vogais longas e breves do latim, né? Mas em algumas palavras a abertura ela distingue significado também. Por exemplo, se eu falo pesca, eu estou falando de pescaria. Se eu falo pesca, o E fechado, estou falando do pêssego. Sim, olha. Então, tem umas questões assim também, né? E as preposições, como é que os alunos veem essa questão da preposição? Porque assim muda um pouco, né? Eu me lembro que, por exemplo, quando a gente fala eu vou ao cabeleireiro, em italiano é vado dal parrucchiere. Então, muda. Muito, muito. Preposições, eu acho que em todas as línguas é um calo, né? Pois é. Porque tem muito a ver com a maneira como se fala. Então, às vezes, não dá nem para aplicar uma regra gramatical. É assim que se usa e é assim que vai ser. Por exemplo, vado al cinema, però vado a teatro. Sim. Então, por que al cinema é preposição articulada e a teatro preposição simples, né? Então, tem umas coisas assim que são do uso mesmo. E são desafiadoras para quem está aprendendo. Muito, muito. Então, esse vado dal parrucchiere, andare da, porque o verbo andare, ele tem algumas regências. Ele tem andare a,
Aí tem as regras, né, para andarear diante de nome de cidades, ilhas pequenas, né, andarear Roma, andarear, né, a Rio, por exemplo. Andareim, que é diante de nome de países, continentes, ilhas grandes, regiões italianas, etc. E tem andaredá, né? Esse andaredá indica ir ao encontro de alguém, ir encontrar alguém ou ir à casa de alguém, né? Sim, vado damé. Damé? Não, damé, De minha casa? Não, é vado à casa, tá. Mas vado da Maria. Da Maria. Quer dizer, vado à casa de Maria. Sim. Não? Então, vado dal parrucchiere é uma pessoa. Sim. Né? Então, eu vou encontrar o parrucchiere, né? Seria assim, a grosso modo dizendo, né? Vado dal fioraio, vado dal médico, vado dal dentista, dal psicólogo, né? Então, tem essa regência. Quando você vai encontrar alguém, você usa o andaredá, né? Agora, aí a gente entra, já que estamos falando do verbo andare, que em italiano significa ir, nós temos também o venire, que significa vir. Então, um movimento contrário àquele de andare, né? Só que nós utilizamos, né? Isso, nós utilizamos. Só que não podemos traduzir ao pé da letra, porque dá uma diferença, né? Com certeza. Só que em italiano acontece uma coisa que é própria do italiano. Andare é ir. Venire é vir. Não? Mas quando eu vou até a sua casa, eu estou falando contigo, eu não uso andare, eu uso venire. Vengo da te. Sim. Venho até você. Capito? Sim. É como se a gente dissesse venho para sua casa em português. Isso. É estranho. Isso. Por exemplo, a gente fala vamos ao cinema. Vamos ao cinema, vamos ao cinema. Em italiano, a gente não usa. Para fazer convite, é possível usar, né? Andiamo al cinema. Mas aí eu não sei se você vai aceitar ou não. Estou fazendo o convite de uma forma muito geral. Mas quando eu faço questão que você aceite, eu faço questão de ir contigo ao cinema, eu uso venire. Veniamo al cinema insieme. Entendeu? Eu estou fazendo questão que você aceite o convite. Mas se eu faço andiamo al cinema, estou fazendo o convite, mas não tenho muita expectativa de que, entendeu? A gente realmente vá. Então tem essas diferenças assim. Essa questão do realmente, eu lembrei do certamente. Em italiano, que é com certeza, né? Com certeza. E pra gente é talvez. Talvez. Você está exato. Nossa, você me fez lembrar, assim, quando a gente usa o condicional também, né? Por exemplo, para indicar dúvida, né? É que agora não me vêm os exemplos, né? Mas, por exemplo, dovrebbe... La lezione dovrebbe finire, digamos, alle 18. Eu estou fazendo um exemplo. A aula deveria acabar às 18. No italiano tem uma coisa aí de dúvida. Sim. E quando a gente usa o dovere, que é dever, a gente já dá uma... Deveria terminar, mas não terminou, entendeu? Sim. Aquela coisa de obrigatoriedade, né? Se bem que o dovere, ele, como verbo modal, ele tem a coisa da obrigatoriedade. Devo uscire, devo parlare con te. Não, eu preciso, né? Preciso falar contigo, preciso sair. Mas, no caso, quando a gente usa o condicional, aí tem essa coisa da dúvida de algo, né? Uma informação não muito certa, você não está 100% seguro do que, né, do que você está falando. Então, tem essas particularidades aí. São os desafios da língua estrangeira. Com certeza.
Mas, assim, ensinar é uma coisa, assim, prazerosa. Eu, se não fosse professora, seria professora, Ah, que maravilha. professora de línguas. É algo, assim, que eu digo desde a infância, né? Quando perguntavam para mim, o que você vai ser quando crescer? Ah, vou ser professora de línguas. E me encontrei com o italiano, né? Por causa da beleza da língua. A sonoridade, né, Jade? É incomparável. Incomparável, incomparável, sabe? E tudo que a língua carrega, né? Oi? Olha, ele tá Ai, perguntando. mamma mia, não. Cantar um pouquinho italiano. Ah, no, facciamo un'altra volta. Facciamo un'altra volta. Outra vez ela canta. Tô fazendo aqui de tradutor. A outra vez ela canta. Mas se quiser, viu? Mas aí, não sei. E Jade canta no coral também, né, Jade? Sim, então... eu fiz 1 ano de canto lírico, então a voz, sou primeiro soprano, né? Não tem toda essa competência musical, mais arranho. Mas, assim, eu sou muito tímida, né? E, embora não pareça, falo pra caramba, mas eu sou muito tímida e aí somatizo na voz. Então, eu crio na hora uma tensão, coração dispara. Aí, não, vou ter o maior prazer num outro momento. Obrigada, No próximo podcast você vai cantar aqui. Neste você está encantando. No próximo você canta. No próximo encanto. Vamos ver, cada coisa aos pouquinhos. Mas é isso. Então, como eu estava falando, ensinar italiano é tudo para mim, sabe? Quando eu vejo, né, os olhos dos alunos brilhando, né, por terem, né, por se apropriarem de uma língua estrangeira. Ai, professora, eu estou conseguindo falar e tal. Muito bom. É a emoção de conseguir manter uma relação comunicativa com um falante de uma língua estrangeira. Sim. Isso é muito bacana. Sim. Mesmo que você erre um pouco, mesmo que você não conjugue de uma forma correta, totalmente correta, aquele verbo no início, Sim. mas o próprio fato de você conseguir manter essa relação com outra pessoa, é para isso que a gente estuda uma língua estrangeira, né, Jade? É para estabelecer relações comunicativas. Claro. É conhecer outros mundos. O homem foi feito para se relacionar. O homem, o ser humano, né, foi feito para se relacionar, para se comunicar, né? Então, o mundo contemporâneo, ele permite isso de uma forma muito mais abrangente, né? Você interagir com pessoas de outras culturas, né? Realidades tão diferentes das suas e poder aprender com eles, né? Com eles, elas, enfim, é uma coisa muito prazerosa, né? A incomunicabilidade, ela dá angústia. Aí eu lembro, né, de uma vez quando eu fui na Itália, viajei durante horas, acho que eu viajei de Veneza, né, de Veneza para... foi para Gênova, acho que foi. Eu viajei durante um bom tempo, né, num vagãozinho, numa cabinezinha, né, onde havia coreanos, grupo de coreanos, e eu a única, né? Todo mundo conversando. Todo mundo conversando e eu ali querendo participar da conversa, mas não, coreano é demais para mim, né? Se fosse inglês, eu ainda me arriscaria. E aquilo me gerou muita angústia, né? Ficar ali tentando imaginar o que eles estariam falando e tal. Então, assim, tanto é que depois da viagem eu falei assim, eu ainda quero aprender coreano. E voltar naquele vagão. E falar com eles. Então foi essa sensação que ficou, né? Pois é. Então é isso. E essa questão de você aprender uma outra língua e conhecer uma outra cultura, você também passa a refletir sobre sua própria cultura. Eu me lembro que estava ouvindo aquela música, não vou lembrar o nome, mas um trecho, Amor Scusa-me, né? Que é uma música de relacionamento, né? Uma música íntima. Então é uma linguagem informal. Sim. E a gente observa o que aí? O pronome oblíquo
depois do verbo, que para nós seria o que? Uma ênclise. Né? Me desculpe. Escusa-me. Uhum. E a gente tem a ideia de que isso na Itália é um uso informal. Uhum. E o uso formal seria o quê? Me excuse. Uhum. Quer dizer, começando com o pronome oblíquo, seria uma próclise pra gente, que na nossa cultura gramatical, normativa, é uma forma errada de iniciar a frase. Sim. Então a gente começa a perceber que o uso da próclise, se a gente parar para pensar na gramática de forma geral e comparar, não é necessariamente um uso errado, porque em outras culturas se faz esse tipo de uso. Sim. No caso, quando você tem o modal também, né? Aí você pode usar o antes ou depois do verbo, né? Então, a posição aí do pronome, ela vai variar um pouquinho. Mas esse aspecto aí do formal e informal, né? Faz sentido, sim. Aí você passa a refletir sobre a sua própria gramática normativa. Sim, sim. Porque hoje a gente usa muito essa forma pronominal, né? Essa colocação pronominal de próclise, de uma maneira bem tranquila, né? E que não causa um efeito sonoro estranho para quem ouve. É como se já estivesse se incorporando à nossa língua. Porque é a prática, né? É aquilo que você vivencia, então se torna natural para você. Agora, quando a gente faz esse processo contrário, né? Você aprende uma outra língua que para você não é natural, você racionaliza, né? Sim. A sua tendência é racionalizar partindo da sua língua materna como referência, né? Isso. E então você tem que ir pelos caminhos não tanto da racionalização, às vezes é necessário, mas às vezes você precisa se lançar para aprender como se fosse um bebê aprendendo a falar, só que aprendendo a falar uma outra língua, entende? Então, partindo de situações muito práticas, por exemplo, a coisa da preposição, né? As primeiras aulas, o primeiro mês, eu dou todas aquelas funções comunicativas, tipo, repete, né? Sim. Repetição, pá, 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 porque as fórmulas já estão prontas, né? De dove sei, né? Cosa fai, da dove vieni, né? Então, você está usando vado a Roma, né? Vado in Itália, então você está usando ali as preposições, né? Sem refletir sobre elas, sem refletir gramaticalmente. Aí, quando chego na etapa de falar sobre preposições, eu parto da experiência que os alunos têm. Quais são as preposições que vocês conhecem? Lembrem aí das situações. Já conheço a, já conheço di, já conheço da, com, né? Aí eu vou elencando. Eles vão me dizendo quais são as preposições que já conhecem, assim, em que contexto vocês usaram a, né? Aí eles vão dizer as funções comunicativas, né? E aí a gente vai criando a regra, né, dentro do que eles já têm de vivência. Então, a melhor coisa é partir da sua experiência para você sistematizar, racionalizar em cima daquilo, né? Que você já tem como vivência, né? Então, normalmente eu procuro fazer assim e funciona, né? Mas dá resultado. Dá resultado. Mas aí sempre tem as exceções para dificultarem um pouquinho e darem mais emoção. Mas isso em toda a língua, né, Jade? Toda a língua. Aliás, o estudo do italiano é como se fosse um protótipo, uma metonímia do estudo de outra língua, né, estrangeira. Então, todo mundo que vai se lançar a estudar uma língua estrangeira vai passar por todo esse processo. Certamente. Toda língua tem. Certamente, com certeza. Com certeza. Exato, como se diz também em italiano, né? Então é isso, toda língua tem, né? Carrega a sua visão de mundo, né? A sua estrutura, suas tradições, sua história, né? Enfim, é muito legal. E para quem está assistindo esse podcast, dizer assim, olha, estou gostando muito desse podcast e
me influenciei por ele. Eu quero agora aprender italiano. Quais são os conselhos que você pode dar para quem quer se iniciar nesse estudo de língua italiana? Então, temos, né, hoje em dia, graças a Deus, a internet possibilita, né, acesso a plataformas de ensino, né, aplicativos. Tem muitos tutoriais, muitos vídeos, videoaulas, né, super interessantes, de grupos muito bons. Tem o curso todo gratuito da professora Paula Batin, que era da USP. É um curso de extensão, né, que ela montou de ensino da língua. Se chama Dire, Fare, Partire. E aí tem um segundo volume, vamos assim dizer, Dire, Fare, Arrivare. Então, esses cursos são gratuitos. Ótimo. E Estão na internet? Estão na internet. É um curso de extensão da USP. Aí tem ali, né, todo o curso do básico, o intermediário, com conteúdo, se eu não me engano, conteúdos também do avançado. Então, esses cursos são gratuitos. Além desses, né, temos outros canais no YouTube, Learnamo, que eu uso bastante, e Luigi também, outros canais, que eu não quero cometer a falha de repente, esquecer, né? Uhum. Esquecer alguém, mas há excelentes vídeos na internet, né? Além de cursos que começaram de forma gratuita, mas agora não sei se já são pagos, né? Busuu, Babel, o próprio Duolingo, né? Que é bem básico, mas ajuda um pouco na aquisição de vocabulário e permitem também a interação com nativos, né? Esses cursos. Comunidades, participar de redes sociais, né, com estrangeiros, né? Então, existe uma infinitude, né, de possibilidades na internet. Além, né, dessas possibilidades, é claro, vou puxar a brasa para a minha sardinha, né, já que eu sou da UFBA, uma colega minha, a professora Cristiane Landulfo, ela é coordenadora do NUPEL, né, que é o curso de extensão aberto à comunidade interna e externa da UFBA. Aqui em Salvador, né? Na UFBA mesmo, em Salvador. E temos o NUPEL, temos o Profici, mas o Profici é mais para quem já é da UFBA. Mas aí quem é da UFBA, que tiver interesse, né, em aprender italiano, temos o Profici também. E também Idiomas Sem Fronteiras, que é coordenado por outra colega, Alessandra Caramori, né? Então, são essas possibilidades. Obviamente, esses cursos da UFBA, no NUPEL, por exemplo, é um curso pago, mas Sim. um valor módico, né? Um valor, assim... Acessível. Acessível, né? E também tem a graduação, né? Tem a graduação, isso. Na UFBA, quem quiser também se profissionalizar em língua italiana, tem letras com italiano, né? Tem, o colegiado 402, dupla licenciatura, mas agora a gente está passando por uma reformulação, há, né, a possibilidade de extinção desse colegiado, então o que eu aconselho é fazer o colegiado 403, que é de línguas estrangeiras, então pode fazer italiano com uma outra língua estrangeira, né? Uhum. Então tem essa possibilidade também. E quem quiser te encontrar? O UFBA, né, nas turmas de básico. Normalmente eu trabalho com as turmas de básico por causa do meu projeto de pesquisa, que é ensino, né, de italiano com tecnologias digitais, né? Então trabalho com metodologias ativas, ensino híbrido, né? Então aí normalmente eu pego turma de básico ou de intermediário, né? Mas básico é mais certo. Então, quem for, já pega logo o início comigo. Maravilha. Jade, olha, grazie mille. Prego. Aliás, prego é outro falso amigo. Outro falso amigo. Eu adorei fazer esse podcast contigo. Foi um prazer enorme te receber aqui. Prazer todo meu, André. Nossa, eu estava tão nervosa, né? Antes, mas você tem essa habilidade toda especial de deixar a gente bem à vontade. Enfim, tinha muito mais coisas para falar, né? Mas
Mas vale outro podcast, viu? Vamos combinar. Um dia a gente pega um para falar só sobre, né, a cultura, né? Poxa, vamos combinar? Música, melodrama, ópera, lírica. Vou adorar. Seria ótimo. Já está convidado para fazer o próximo, viu? Aí eu venho preparada para cantar. Já vem preparado. Não perca, em breve Jade vai cantar aqui pra gente. Tem alguns vídeos, por exemplo, mas aí eu cantei em coral, né? Teve uma época que eu cantei na Compasso Eventos, e aí tem Nessun Dorma. Sim, que é italiano. Eu apareço lá cantando no coral. Olha. Apareço, aí tem Compassos eventos aí quem tiver interesse de buscar na internet. Tá lá, né? Já para conferir. Com certeza. Maravilha, Jade, obrigado. Foi um prazer. Allora, ci vediamo, ragazzi. Alla próxima. Pois é. E semana que vem a gente tem mais uma mente brilhante aqui para conversar comigo no podcast Só Doutores. Até lá.